Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de teologia nós vamos falar sobre a constituição humana. Vamos entender sobre essa parte tão importante no campo antropológico e que também vai nos ajudar a entendermos sobre essa discussão da tricotomia com a dicotomia. Dentro da comunidade cristã existe uma ala que defende que o ser humano foi constituído de corpo, alma e espírito. E existe uma outra ala que vai dizer que o ser humano foi criado, constituído de corpo e de espírito, ou alma, que seria a mesma coisa. Então, vem junto comigo para a gente poder entender melhor sobre esse assunto. A tricotomia é uma teoria que entende que o ser humano foi constituído de três partes. A constituição humana é formada de corpo, de alma e de espírito. Cada uma dessas partes tem características próprias, não são a mesma coisa. O corpo é uma coisa, a alma é outra coisa e o espírito é outra coisa. Dentro do ser humano, nós temos a junção dessas três partes. Para os teóricos da tricotomia, o corpo seria a parte material, aquilo que é palpável, aquilo que nós podemos tocar. A alma seria a nossa mente, nossos pensamentos, nossos desejos, as nossas vontades. A alma seria o eu, o ser humano, seus pensamentos. Já o espírito seria uma consciência que nos leva a Deus. Nesse caso, muitos dentro do pensamento da tricotomia entendem que o ser humano que está sem Jesus, ele está com a sua alma corrompida e o seu espírito, a sua consciência de Deus está deteriorada. Então ele não tem consciência de Deus. Portanto, ele precisa receber Jesus para que o seu espírito possa ressuscitar e ele volte a ter a consciência de Deus. Então, dentro da concepção da tricotomia, nós temos uma alma que controla as nossas ações, os nossos pensamentos, e nós temos um espírito que seria o nosso acesso à presença de Deus. Essa ideia, na realidade, não tem fundamentação bíblica. Não existe uma instrução clara da Bíblia sobre a função da alma e do espírito. Isso veio muito da filosofia grega, que compreendeu essa distinção entre alma e espírito. Porém, eles, para fazer valer essa teoria, a tricotomia, eles utilizam alguns textos que merecem a nossa atenção. O primeiro texto seria Tessalonicenses 5:23. Nesse texto, Paulo fala que devemos santificar em corpo, alma e espírito. Baseado nesse texto, os tricotomistas entendem que Paulo está falando sobre três partes da constituição humana. Porém, isso não é real. Paulo não está aqui dando uma instrução, um ensino sobre a constituição humana, dizendo que o homem é formado de corpo, de alma e de espírito. Mas Paulo está falando que o ser humano ele deve se santificar em sua profundidade, na sua essência. E aí ele utiliza três termos. Corpo, no sentido que o ser humano ele pode ser visto como um corpo. O ser humano ele é uma alma vivente, assim como o ser humano ele é um espírito. Porém, isso está mostrando a totalidade do ser humano e não na sua particularidade. É como se eu usasse o termo para enfatizar uma pessoa, eu pudesse chamar ele de meu irmão, meu amigo e meu companheiro. Eu estou usando três termos
que não está referindo a três partes dele, mas sim dessa pessoa em sua totalidade. Por exemplo, naquele exemplo da lei, quando fala que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todas as nossas forças, e toda a nossa mente, isso não quer dizer que nós somos constituídos de quatro partes, mas sim de que o ser humano, na sua totalidade, deve colocar a Deus acima de todas as coisas. Nesse texto que fala sobre a divisão entre o corpo e o espírito, isso não necessariamente quer dizer que são duas partes divisíveis. Não, ali também está citando sobre juntas e medulas. Na realidade, esse texto não está falando que há uma separação da alma e do espírito. Não, está falando da profundidade da Bíblia que entra lá no mais íntimo do nosso ser. A dicotomia é uma teoria que defende que o homem é constituído de duas partes. A parte imaterial, que é o corpo, a parte que é palpável, e a parte imaterial, aquela parte que nós não conseguimos tocar, que seria a alma ou o espírito. Afinal, alma e espírito é a mesma coisa, é a parte imaterial do ser humano. Em alguns textos, vai citar alma. Em outros textos, vai citar o espírito. São sinônimos. Tanto nós podemos nos referir à parte imaterial, o íntimo do ser humano, a sua essência, podemos citar como alma ou podemos citar como espírito. A base principal do pensamento dicotômico está fundamentado em Gênesis 2:7. Afinal, esse texto é o que retrata a criação humana. É nesse texto que nós vamos ver a narrativa de como se deu a formação, a constituição humana. O texto ele diz que Deus pegou formou o homem do pó da terra, o corpo, a parte material. E depois de constituído a parte material, Deus soprou fôlego de vida, trouxe à existência aquilo que não existia, que era a alma, o espírito, dentro daquele boneco de barro. E aí o homem foi feito alma vivente. O homem foi constituído do barro, do pó da terra e da alma, do fôlego de Deus, fôlego soprado por Deus. E a partir de então nós temos a constituição humana. O termo imago Dei surgiu do latim, significa imagem de Deus. Lá em Gênesis 1:26 fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso gerou uma certa confusão. Essa imagem e semelhança não está relacionada à constituição, à estrutura. Isto é, o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus, como se Deus tivesse braços, pernas, cabeça, e por isso que nós fomos criados dessa forma, com essa estrutura, porque isso se assemelha a Deus. Essa imagem e semelhança de Deus também não está relacionado às questões da mente, pensamentos, razão, sentimentos, moral. Não, o homem não foi criado à imagem e semelhança de Deus no sentido intelectual. Quando se fala na Bíblia que o homem foi criado à imagem e semelhança, no hebraico significa a mesma coisa, Selem e Delmut, que significa representatividade. O homem foi criado por Deus, constituído para ser autoridade na terra, ser um representante na terra para governar sobre a obra criada. Portanto, o homem ele é um vice-regente de Deus aqui na terra.
Esse vídeo é mais uma produção da Curios Centro Educacional. Espero que tenham gostado e curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like para nos ajudar no nosso projeto, nosso desenvolvimento, e também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!